Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando a primeira edição do Boletim Colorado por Estrela Bet. Novidade do Mundo Colorado, canal do Inter, que será apresentada daqui pra frente como uma agenda do nosso Clube do Povo, resumindo tudo que de mais importante o Internacional viveu nos últimos dias e também projetando os compromissos que estão por vir no calendário colorado. E o boletim desta primeira edição começa com uma notícia muito boa do celeiro de Ases, já que a categoria Sub-17 da base do Internacional abriu em vantagem a fase semifinal do Gauchão masculino. Disputado na Serra Gaúcha, o jogo de ida da semifinal do Gauchão Sub-17 foi encerrado com vitória de 2-1 do Inter sobre o Gramadense. Os dois gols colorados foram marcados na reta final do primeiro tempo. Aos 44 minutos da etapa inicial, o placar foi inaugurado em uma jogada de Gabriel, do Gabriel Ramos para o camisa 10 Gabriel Carvalho, que limpou o marcador antes de finalizar cruzado e decretar 1-0 para o Internacional. Já nos acréscimos, foi a vez de Gustavo Lima ampliar a vantagem colorada. Com faro artilheiro, ele aproveitou o rebote do goleirão e não deixou dúvidas. Antes do intervalo, o Inter tinha uma folga importante no score contra o Gramadense. Os donos da casa ainda descontaram na segunda etapa, mas a vitória foi do Inter, que agora joga por um empate para garantir vaga na final do Campeonato Gaúcho Sub-17 e, com isso, vaga na Copa do Brasil de Juvenis do ano que vem. O jogo de volta está marcado para as 15 horas do próximo sábado, dia 1º de julho, no CT de Alvorada, Casa do Celeiro de Ases. Serviço de jogo em breve aberto no site do Inter do Mundo Colorado para quem quiser comparecer e apoiar a gurizada do Inter em busca da classificação. Já no Sub-20 masculino, o Internacional infelizmente foi eliminado da disputa do Gauchão. Após vencer o jogo de ida das quartas de final contra o Juventude por 2-1 no CT de Alvorada, o Colorado foi derrotado na volta pelo placar de 1-0 e nos pênaltis perdeu por 7-6 para o time da Serra. Agora, a categoria Sub-20 volta completamente suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro, já que nas quartas de final do país, o Inter enfrentará o Santos em busca do título que já conquistou em 2021, temporada na qual o Clube do Povo foi super campeão nacional na categoria Júnior. As gurias coloradas na categoria Sub-20 se preparam para disputar a final do país. Atuais campeãs do Brasileirão Sub-20, vencedoras da única edição até hoje disputada do torneio, as guerreiras do Internacional têm pela frente o São Paulo fora de casa em jogo único, valendo a taça. O confronto redita a decisão da temporada anterior, quando as gurias levaram melhor em um confronto de 180 minutos. Venceram a ida por 2-0 e empataram a volta por 2-2. A classificação colorada para a final do Brasileiro Feminino Sub-20 foi conquistada nos pênaltis sobre o Fluminense após um empate agregado de 3-3. Cada time no seu mando de campo havia vencido por 3-0. Toda a sorte para as nossas coloradas, estaremos, é claro, na torcida pelo bicampeonato. Na categoria profissional, as gurias coloradas foram eliminadas nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. O algoz do Inter foi a Ferroviária, tradicional equipe do futebol feminino nacional, que venceu a ida no Centenário pelo placar de 1-0 e o jogo de volta em Araraquara por 3-0. A temporada das gurias ainda reserva as disputas do Campeonato Gaúcho e, de maneira inédita na nossa história, da Conmebol Libertadores Feminino. Até lá, ainda temos a Copa do Mundo Feminina para ser disputada, garantindo tempo importante para a comissão técnica trabalhar com o elenco em busca dos objetivos traçados para o segundo semestre de 2023. Já o futebol profissional masculino colorado vive momento de afirmação na temporada. 8 jogos de invencibilidade e 3 vitórias consecutivas no Brasileirão, que já deixam o time de Mano Menezes dentro do G6 do país. No último domingo, a vítima do Internacional foi o América Mineiro, que em jogo disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, foi derrotado de virada pelo placar de 2-1. Os donos da casa abriram vantagem no primeiro tempo com gol de Juninho, mas no recomeço da etapa final, ainda antes dos 20 minutos, o Inter chegou ao gol de empate. E que golaço do Jean Dias. A jogada contou com o cruzamento de Wanderson da esquerda, a assistência de Johnny, que dominou no peito e foi generoso para encontrar o parceiro livre na pequena área, e finalização de letra do Jean Dias, que depois, na comemoração, ainda fez uma homenagem a Cristiano Ronaldo. E por falar em gol bonito e comemoração especial, a virada do Inter veio dos pés de Alexandre Alemão, o novo papai,
colorado. Camisa 35 recebeu o passe de Wanderson, a 10ª assistência do camisa 11 do Internacional na temporada. Invadiu a área em velocidade de perna canhota, finalizou na saída do goleiro e não deu nenhuma chance de defesa para Matheus Cavicchioli. Na festa pelo gol, o alemão revelou que está esperando, junto de sua esposa, um futuro sócio coloradinho ou sócia coloradinha. Ainda não sabemos o sexo, mas o que sabemos é que quem vier certamente será um torcedor do Internacional e com muita saúde para encher de alegria o coração dos papais. Depois do jogo, mas ainda no gramado da Arena Independência, o atacante Tia Dias dedicou o gol, o primeiro que ele marcou com a camisa do Inter, para sua esposa e falou: quando a bola sobrou para ele na pequena área, ele teve certeza, aquele era o seu momento. Noite muito especial, glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse gol. Gostaria de dedicar a minha esposa que está em casa, parabenizar toda a rapaziada aí pelo empenho, pela vontade, e a gente continua nessa evolução. Alexandre Alemão também concedeu entrevista exclusiva para as mídias do Inter e destacou a importância da vitória, segunda seguida do Inter fora de casa, conquistada de virada e contra um adversário pressionado na luta contra o rebaixamento. Vitória muito importante, vitória do grupo, vitória nossa, nós conquistamos uma virada muito importante, que só um time que tá trabalhando, que está com a mentalidade forte, que consegue. Então, parabenizar o Jean, que fez seu primeiro gol, parabenizar o grupo em geral, a torcida que veio aqui nos apoiar e não deixou de apoiar os 90 minutos, e a recompensa vem no final. Já o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, reforçou que o Inter vive um bom momento na temporada, de solidez nos resultados, o que é muito importante para a confiança do grupo. Mas felizmente o grupo começa a dar essa resposta boa, comprova aquilo que a gente sempre falou, que era possível mais com o nosso grupo. Conseguimos, antes de um jogo decisivo, que era o jogo de quarta-feira, construir 2 vitórias na sequência fora de casa. E isso, sem dúvida, nos deixa contente, nos deixa confiante para continuar no caminho que escolhemos para a equipe. E acho que começa a dar certo as coisas pra gente. Sexto colocado com 20 pontos, o Inter volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, dia 1º de julho, às 21 horas, no Beira-Rio. O adversário será o Cruzeiro, equipe que nesse momento ocupa a 12ª posição do país. Antes de enfrentar o adversário mineiro, o Colorado tem pela frente uma decisão na Conmebol Libertadores. Quarta-feira é dia de Beira-Rio lotado, casa cheia para jogar junto com o Clube do Povo em busca da classificação às oitavas de final da América do Sul. Inter contra Independente Medellín, a partir das 19 horas, pela sexta e última rodada da fase de grupos do continente. E exatamente sobre a Libertadores, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Ainda nessa terça-feira, vale a pena ficar de olho no grupo D da Conmebol Libertadores. O Fluminense é líder com 9 pontos, mas River Plate, segundo, e Sporting Cristal, terceiro, estão empatados com 7. Mais do que isso, o quarto colocado, o The Strongest, tem 6 pontos, ou seja, todos os times têm chance de classificação para as oitavas de final e a última rodada será decisiva. Por isso, por que não fazer aquela fezinha nos cariocas? É verdade que as odds para o Fluminense não são muito altas, no momento de 1,21, mas contra o Sporting Cristal, tudo leva a crer que, com o retorno de jogadores que passaram as últimas semanas lesionados, o Fluminense tem tudo para garantir a vaga, apoiado pela torcida e assegurar, inclusive, a liderança do grupo D. Já para quem estiver de olho no outro jogo da chave entre River Plate e The Strongest na Argentina, as odds da Estrela Bet indicam grande favoritismo do River. Eu realmente acho que deve ser o resultado, já que os argentinos vivem momento tranquilo na liderança do campeonato argentino e jogam a vida pela classificação. No momento, a aposta nos milionários está pagando um valor de 1,9 para cada real investido. A situação do grupo do Inter, como a gente bem sabe, é de muito equilíbrio entre 3 equipes. O Clube do Povo, que é segundo com 9 pontos, o líder Deportivo Independente Medellín, que é adversário colorado nessa quarta, e o Nacional do Uruguai, terceiro na tabela. Os uruguaios vão enfrentar o Metropolitanos dentro de casa no mesmo horário da partida entre Inter e Independente Medellín. E para quem quiser ficar de olho no secador e juntar a torcida contra o Nacional com uma aposta na Estrela Bet, as odds são interessantes até mesmo para o empate
entre uruguaios e metropolitanos, resultado que está pagando 7,70 na Estrela Bet. O final de quarta-feira ainda será de decisão no Grupo A, o grupo do Flamengo, que no momento é vice-líder da chave com 8 pontos. O líder, primeiro colocado, é o Racing Clube de Avellaneda, os argentinos que somam 10 pontos na tabela de classificação e que vão ter a chance de garantir a liderança do grupo, jogando como mandantes contra o Nublense do Chile. Na Estrela Bet, a odd para uma aposta em vitória do Racing é de 1,38 e pode ser um investimento muito interessante para quem está em busca de um resultado mais seguro nessa sexta rodada continental. E é claro que a gente não poderia encerrar o Boletim Colorado por Estrela Bet sem falar da grande festa de recepção a Ener Valencia no Internacional. O craque equatoriano, maior artilheiro da história da seleção de seu país, terceiro goleador da última temporada europeia, atrás apenas de Haaland e Mbappé, e também destaque da Copa do Mundo de 2022, foi recebido primeiro na madrugada de segunda por algumas centenas de colorados e coloradas que lotaram o aeroporto Salgado Filho. Depois, já na noite de segunda-feira, foram 10 mil torcedores e torcedoras que no Gigantinho fizeram a festa para o mais novo sócio e atacante do Internacional. O evento de recepção Ener Valencia contou com muita festa da torcida, presença de cônsules culturais do Internacional, membros da diretoria e principalmente um clima digno de partida decisiva para o Clube do Povo. Valencia primeiro teve um contato com a torcida, a quem agradeceu e se disse muito emocionado pelo carinho que vem recebendo, sempre acompanhado, é claro, de seus familiares, as filhas todas com o cabelo decorado nas cores do Internacional. E depois, o atacante partiu rumo à sala de imprensa do Beira-Rio, onde concedeu a sua primeira entrevista coletiva como atleta do Esporte Clube Internacional. Na expectativa pela classificação do Inter às oitavas de final da Libertadores, na torcida pela classificação do Celeiro de Ases para a final do Gauchão Sub-17 e também ao lado das gurias que no Sub-20 decidem o título brasileiro Sub-20, o Boletim Colorado por Estrela Bet encerra a sua primeira edição aqui, já te convidando a ficar de olho, é claro, nas próximas edições, nessa agenda completa do Internacional e mais do que isso, a fazer a tua aposta na Estrela Bet, sempre lembrando que as odds são variáveis e elas respondem de acordo com as apostas de momento no mercado. Até a próxima e todos ao gigante nessa quarta-feira.